Prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu sou o Bispo Idson, estou aqui com o evangelista William, nós somos do Ministério Batista do Arvoredo. Nós vimos uma declaração do presidente Donald Trump, onde Jerusalém é a nova capital de Israel. Ele declarou apoio a Israel e declarou também de que a embaixada dos Estados Unidos será estabelecida em Jerusalém. Isso implica em uma crise diplomática, crise espiritual e crise econômica. Por isso nós iremos esclarecer no decorrer desse vídeo o que implica nessa declaração do presidente Donald Trump. Pai do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo. Agradeço a presença do nosso bispo aqui. O propósito desse vídeo é aprender mais. Espero que vocês aprendam e cresçam em graça e conhecimento. Me chamo William, sou evangelista da igreja, daqui da igreja, no Ministério Batista do Arvoredo, e sempre aprendendo. A declaração do presidente Donald Trump no dia 6 de dezembro, para muitos foi uma grande declaração. Não é nenhuma novidade, não é novidade bíblica, não é novidade política. Por quê? Porque um pregador nos Estados Unidos, ele vinha profetizando, ele vinha declarando de que Deus tinha escolhido o presidente Donald Trump para ser não só o presidente dos Estados Unidos, mas também aquele que iria fortalecer Israel. Então, esse pregador, Mark Taylor, anote esse nome, Mark Taylor, é um bombeiro aposentado, tem um ministério profético, e ele vinha profetizando, sendo ridicularizado por muitos escarneceram, dizendo que ele era um falso profeta, porque na verdade nós não temos que julgar o profeta, nós temos que julgar a profecia. E ele vinha profetizando que Deus tinha escolhido o presidente Donald Trump. A princípio, muitos não levaram a sério aquilo que ele vinha profetizando, até que um pastor, Saed Abedin, que pregava o evangelho ali no Irã, ele, por pregar o evangelho, foi preso. Inclusive o casamento dele sofreu um baque, um tsunami por conta disso, e de grande perseguição que ele sofreu ali naquele país, no Irã. Ele vinha profetizando também, dizendo em redes sociais que tinha tido uma visão e que Donald Trump seria o sucessor de Obama, sem mesmo ter acesso ao cenário político. Ele já tinha tido a visão e posteriormente estava declarando. Inclusive o presidente Donald Trump, ele ofertou a Saed Abedin uma oferta de 10 mil dólares. Ele ofertou porque ele entendeu que Saed Abedin estava sendo usado por Deus para poder declarar ele como o novo presidente dos Estados Unidos. O que ocorre, senhoras e senhores, é que esse Mark Taylor, ele começou a profetizar quando Donald Trump não era nem pré-candidato a presidente dos Estados Unidos. Isso fez com que as pessoas ilhassem dele. Mas ocorreu um fato curioso, é que tinha também um candidato a presidente dos Estados Unidos, o nome dele é Ben Carson, que é adventista do sétimo dia. Ele também recebeu o sinal de Deus. Esse sinal, ele estava entendendo de que o verdadeiro escolhido para a presidência dos Estados Unidos era Donald Trump. Foi o que ele fez, anunciou a candidatura e passou a apoiar Donald Trump. Na verdade, quem venceu? Quem venceu foi Donald Trump.
Tinha outro pastor também, Jeremias Johnson. Jeremias Johnson também foi ilhado, ele na Flórida, em alguns lugares nos Estados Unidos. Ele também profetizou que Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos, e ambos profetizando, acreditando de que ele fortaleceria Israel e Jerusalém. Para quem não sabe, também teve um desenho animado, Os Simpsons, que nos anos 2000, esse desenho animado já vinha também prevendo Donald Trump como presidente. Moral da história: quem venceu as eleições? Segundo as pesquisas, quem estava para ser realmente presidente dos Estados Unidos era Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton. Então ela perdeu, foi uma virada tremenda. Eu mesmo fiquei boquiaberto, porque Deus é o Deus que suspende a terra sobre o nada, é o Deus que manda no céu, que manda na terra, que manda no ar, que manda no ar. Deus, ele manda no sol, ele manda na lua. As estrelas obedecem à voz de Deus. A Bíblia diz que ele chama cada uma pelo seu nome. Ele conhece as estrelas, cada fio do nosso cabelo estão contados por Deus. A Bíblia diz que os raios se apresentam diante de Deus e diz: eis-me aqui. Irmãos, os montes viram Deus e tremeram, os outeiros fumegaram. Deus é tremendo. Quem aconselhou a esse Deus? Quem primeiro ensinou a ele a dar para que ele possa retribuir? Deus é tremendo. Deus manda. Agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que as nações são como gotas de um balde na mão de Deus. Ele vê os moradores da terra como gafanhoto. Então é esse Deus que nós estamos aqui falando, que agindo Deus, Deus usa os seus vasos. Nós somos vasos da bondade, da misericórdia de Deus. Deus é o Pai das misericórdias, e ele escolheu o presidente Donald Trump. A princípio, a Bíblia diz que através dos frutos conhecereis a árvore. Donald Trump, ele se posicionou contra o aborto. Donald Trump, ele tem realmente dado uma legalidade, uma liberdade para a pregação do Evangelho nos Estados Unidos. Dificilmente, principalmente no século XXI, encontramos isso. Então Deus usou vários vasos para ser usado, que Donald Trump seria o mais novo presidente dos Estados Unidos, fortaleceria Israel. E de fato, quando foi agora, Donald Trump fez essa declaração de que Jerusalém será a capital de Israel. O que implica isso? Essa declaração tem a ver em que? Com profecias bíblicas. O que é que Israel tem a ver no cenário escatológico? Prezados amigos, Israel não é um sinal da volta de Jesus. Israel é o super sinal da volta de Cristo. Depois vocês vão ficar sabendo por que Israel é o super sinal da volta de Cristo. Nós sabemos que existem algumas correntes escatológicas. Existe o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Independente de que corrente você defende, se você é pré, se você é mid, se você é pós, independente do que você defende, fique de olho na figueira. A figueira está florescendo. A figueira é Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação. E existe uma profecia em Isaías 66 que Israel se tornaria uma nação em um só dia. Que coisa linda, né? Deus, ele vela pela sua palavra para que ela venha se cumprir. E precisou da assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que assinou também a conclusão
para que realmente, que é intitulado como voto Minerva, e através de Oswaldo Aranha, Deus honrou, abençoou a vida da nação de Israel. E a palavra, o Brasil era um país abençoado por Deus. Por que eu digo isso? Porque aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. O Brasil vinha recebendo essa bênção através de Oswaldo Aranha, mas com a gestão de Lula não entendeu o que é que diz a Bíblia, que em Deuteronômio 28 existe profecias para quem abençoar a nação de Israel. Não foi o que Lula fez, não foi o que Dilma fez, não foi o que Temer fez. E olha o que ocorreu com Lula, olha o que ocorreu com Dilma, olha o que ocorreu com Temer. Então, amados, em nome de Jesus, nessa briga entre israelitas e palestinos, não tome uma atitude precipitada. Procure saber o que é que Deus diz. A última palavra é a de Deus, e a palavra que prevalece é a de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a Bíblia, e você tem que estar no que a Bíblia diz. Eu estou aqui com o evangelista William. Ele vai falar um pouquinho o que é o pré-tribulacionismo, ele vai falar o que é o mid-tribulacionismo e o que é o pós-tribulacionismo. William, o que é que você pode passar para os amados ouvintes, o que vem a ser o pré-tribulacionismo? Paz do Senhor novamente, meus irmãos. Existe uma doutrina chamada escatologia, que é o estudo dos últimos dias. E nessa doutrina há segmentos. O primeiro segmento é o pré-tribulacionismo, o mid e o pós. O que seria a tribulação no momento de 7 anos que a terra vai passar sobre a ira de Deus? O pré acredita que a igreja não passará por esse momento. Ela será raptada e ficará com Cristo e será guardada da grande ira. Já o mid, essa corrente, acredita que esse arrebatamento, essa tomada, será no meio da tribulação. E o pós acredita que somente estarão com Cristo no final da tribulação. Assim eles passarão 7 anos sobre a ira de Deus. Independente de quem segue a corrente do pré-tribulacionismo, independente de quem segue a corrente do mid-tribulacionismo ou do pós, a verdade é que Deus ofereceu a graça. Deus ofereceu a graça. E essa graça é por Cristo Jesus. Irmãos, a graça foi oferecida. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio dessa graça, a fé em Jesus Cristo. Não seremos justificados pelas obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a nossa bússola. Nós não estamos aqui sem uma direção, nós não estamos aqui sem um caminho, nós não estamos aqui sem uma porta. Jesus, ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é o bom pastor, é o bispo das nossas almas. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, é o tema central da Bíblia, o nosso meio de nos salvarmos, independente da corrente que você segue. Bispo, eu sou pré-tribulacionista. E se Jesus não arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, a sua fé está baseada em Jesus Cristo. Mas eu sou mid. Se Jesus arrebatar a igreja antes da grande tribulação, sua fé não está em Cristo, só Jesus salva, e nenhum outro há salvador. Independente da corrente que você segue, se é pré, se é mid, se é pós, você é meu irmão em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar você. A verdade é que Jesus te ama. Jesus te chama e tem projeto para você. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o importante é que Ele quer te dar a vida eterna. E a vida eterna é esta: que você conheça
ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Se você crê nisso, em nome de Jesus, confessou com a boca, crendo no coração que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo em Cristo Jesus. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Irmãos, Jerusalém, segundo Zacarias capítulo 12, versículo 2 e em diante, o 1, o 2, o 3, você vai ver que Jerusalém é um cálice de tontear. As nações ficam tontas, aterrorizadas com o que ocorre em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade mais falada nas conferências de paz, porque o tema mais levantado nas conferências de paz é Jerusalém. Por que será que nas notícias, nos jornais, nos noticiários falam tanto sobre Jerusalém? Porque até o presidente dos Estados Unidos tem essa preocupação em declarar publicamente que a embaixada dos Estados Unidos será mudada para Jerusalém. Depois nós iremos falar acerca disso. É que Deus, ele tem um carinho muito grande por Jerusalém. Existem algumas profecias que serão cumpridas em Jerusalém, e é necessário que Jerusalém seja realmente a capital de Israel. Ela não só é a capital de Israel, é a capital do mundo. Você vê pelo turismo quantas nações deslocam-se para Jerusalém. Quanto eu tive em Jerusalém, eu vi lá, meu irmão, são milhares de ônibus chegando diariamente, semanalmente. Para quê? Para realmente ver o que é que está ocorrendo naquela cidade. Aquela cidade é um lugar onde verdadeiramente é o centro das atenções do islamismo, é o centro das atenções do judaísmo, é o centro das atenções do cristianismo. Por quê? Porque depois você vai ficar sabendo, daqui a pouquinho, fique atento aí, que em nome de Jesus você vai ter alguns esclarecimentos ótimos para a sua vida, em nome de Jesus. Nós iremos abordar o super sinal da volta de Cristo. Existem alguns sinais. Cristo, ele tem nos sinalizado da sua volta. Existem muitos sinais, mas a questão de Israel é o super sinal da volta de Cristo. Israel é o super sinal, é a figueira que floresceu em 14 de maio de 1948 e está florescendo, está cumprindo algumas profecias. Ezequiel 36, Ezequiel 37, estamos à mercê do cumprimento de Ezequiel 38. São muitas profecias que estão se cumprindo, nós iremos abordar aqui, mas nesse momento o evangelista William, ele vai abordar acerca de alguns sinais da volta de Cristo, o que é que está ocorrendo nesses últimos dias, para que você fique alerta, para que você fique atento. Nós somos pessoas sérias, estamos preocupados com a volta de Cristo. A palavra do Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. Então, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos visto muitas pessoas gravando vídeos que não traz edificação, que não traz consolo, que não traz exortação. Por isso que nós decidimos nessa noite, neste dia, gravar este vídeo para chamar a sua atenção, para te alertar em nome de Jesus. Não é, evangelista William? Sim, há muitos sinais. Um dos maiores é com certeza Israel, mas há outros menores, como os dias trabalhosos. Hoje em dia muitos trabalham, não há mais tempo para a família, para Deus, esqueceram de Deus. Há também a depravação moral, as pessoas vivem como querem. É verdade, essa questão dos dias trabalhosos, tem pessoas que não têm tempo para orar. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não têm tempo para ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Você tem examinado as Escrituras diariamente? Você tem orado? Você
tem tempo para dobrar o seu joelho, você tem tempo para orar ao Deus Todo-Poderoso. Se não tem, reveja o tempo que Deus tem preparado para você. São 86.400 segundos diários, são bônus que Deus está proporcionando a você, para que você use uma parte desses segundos e busque a Deus em oração. É um privilégio orar, é um privilégio ler a Bíblia, é um privilégio participar de vigílias, é um privilégio louvar, falar bem de Deus, é um privilégio evangelizar, é um privilégio separar uma parte do tempo que Deus te dá para cultuar a Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, que você não caia nesses dias trabalhosos. Tem muitas pessoas que verdadeiramente está colocando o seu trabalho como Deus, está colocando o seu tempo, investindo o seu tempo naquilo que não tem a aprovação de Deus. Em nome de Jesus, reserve um tempo para o seu Deus, reserve um tempo para buscar a Deus, reserve um tempo para evangelizar. Os dias trabalhosos estão aí, dias difíceis, são milhões de desempregados no nosso país. Veja a situação política, mas William, nós não vamos falar agora sobre a crise política, nós não vamos falar sobre crise econômica, nós não vamos falar sobre crise no judiciário, nós vamos falar um pouco da depravação moral. Escute bem, sempre foi desejo do adversário de Deus e de encontro à instituição que Deus aprova, que Deus aprovou. A família, o casamento. Para você ter uma ideia, o casamento, a Bíblia diz, digno de honra entre todos é o matrimônio. O casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus, mas sempre foi desejo do inimigo e de encontro à instituição que Deus criou. O casamento, a família tradicional, a igreja. Então, o que foi que o adversário fez para poder enfraquecer as instituições que Deus criou? Ele persuadiu o homem a criar união estável. O que é união estável? A união estável é o homem não precisar casar. De verdade que o Código Civil facilita quem está em união estável migrar para a questão do casamento, mas só uma pessoa que tem um cônjuge, que vê o cônjuge falecer primeiro, sabe a dificuldade que é para provar de que verdadeiramente ela estava em união estável. Mas com isso veio também o enfraquecimento até através da família, da entidade familiar monoparental. Essa monoparental é o pai solteiro, é a mãe solteira. Isso criou muita força nos anos 80, com a situação de Xuxa, Isafi, a questão da Sasha. Nessa época aí, falaram-se muito acerca da família, da entidade familiar monoparental. Mas depois da entidade, essa entidade familiar, veio também a questão da união homoafetiva. Quem criou esse termo foi até a desembargadora Maria Berenice, que criou o termo união homoafetiva, que é a união da pessoa do mesmo sexo. União homoafetiva. Depois veio a discussão acerca da adoção por casais homoafetivos. Veio também o outro termo, poliamor. Poliamor. O que é o poliamor? Pessoas, o homem poder ter 2, 3, 4 mulheres, a mulher poder ter 3, 4, 5 homens. Foi inclusive um trio, chegou até um cartório pedindo o quê? Um atestado de convivência. E no Brasil a bigamia é crime, mas vai deixar de ser crime. Existe algo chamado de abolition crimes,
Quando o crime ele é abolido. A partir do momento que um crime é abolido, é porque foi liberado. Então era crime o adultério não ser mais crime, dá legalidade à pessoa adulterar. Se a bigamia ela deixa de ser crime, dá legalidade, dá liberdade para a pessoa ser marido de várias mulheres, de duas mulheres, a poligamia, marido ou esposa de vários homens. Poliamor, eu vi mesmo uma matéria onde três mulheres decidiram se declarar unidas. Então, três mulheres, elas independentes, não, agora vamos nos unir as três juntas, estão vivendo como marido, como mulher. Então, poliamor vai tomar muita força no Brasil, porque estão liberando, estão aprovando. E não só a questão do poliamor, veio agora a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma coisa terrível que o homem criou. Eu vi uma matéria onde um homem, ele decidiu casar, ele entendeu que ele tinha que ser uma mulher. Ele disse, não, eu quero ser uma mulher. E o que foi que ele fez? Arrancou o pênis, o órgão genital masculino e botou o feminino. Até aí ele decidiu que deveria ser uma mulher. Está com aparência de mulher, peito de mulher, cabelo de mulher. Só que agora ele está arrependido. Ele não quer mais ser uma mulher. Ele quer ser um cavalo. Imagine você, o homem decidir ser uma mulher e depois se tornar um cavalo. Tem uma mulher que ela disse que tem uma gata dentro dela. Ela tem rabo de gata, cabelo de gata, orelha de gata, mia como gata, anda de quatro como gata, e ela quer ser reconhecida como uma gata. Quer dizer, o homem quer ser reconhecido como um cavalo. Recentemente já veio agora a nova certidão de casamento. A nova certidão de casamento não vem mais com o termo pai, não vem mais com o termo mãe. Agora mudou, a situação mudou, é um caos. Isso são o que? São sinais. São sinais de que Jesus é uma depravação moral. Jesus está voltando. E a Bíblia diz, prepara-te. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te. É tempo de se preparar. Desperta, ó tu que dormes. É tempo de despertar. Jesus está voltando. O senhor falou de muitos sinais. Mas voltando ao assunto do grande sinal de Israel, por que Israel é tão importante? Qual é o relacionamento de Israel e Deus? William, Deus decidiu abençoar a nação de Israel. Eu estive em Israel em 2011. Eu fui consagrado a bispo em Israel, na sinagoga de Jerusalém. E lá em Israel tem dois alvarás: alvará de Benjamim e alvará de José. Isso foram bênçãos liberadas através de Moisés para essas duas tribos. Quando fala tribo de Benjamim, tribo de José, está se referindo qualquer bênção liberada para essas tribos atinge toda a nação de Israel nos dias atuais. Então, existe um grande campo lá chamado Leviatã. Campo de Leviatã. Essa palavra Leviatã é uma palavra que se encontra lá no livro de Jó. E os judeus botaram esse campo neste nome Leviatã, mas existe dois alvarás, alvará de Benjamim e alvará de José. Porque foi descoberta em Israel trilhões de pés cúbicos de gás natural. Para você ter uma ideia, Israel sempre foi um importador de gás. Dependia do gás de países próximos ali a Israel. Eles pegando gás, o petróleo de grandes embarcações, navios. E o que ocorreu? Deus decidiu cumprir nesses dias a promessa que ele fez
que a nação de Israel, essa tribo de Benjamim, de José, está lá em Deuteronômio 33, Deus liberando algumas bênçãos para eles, que eles seriam abençoados com os tesouros das profundezas do abismo da parte de baixo. Se você chegar e perguntar a alguém, você sabia que Deus abençoou a tribo de José e de Benjamim com os tesouros das profundezas do abismo da parte de baixo? Imagine se eu chegar para você e eu te abençoo com todas as bênçãos das profundezas do abismo da parte de baixo. Você vai dizer: está amarrado, está repreendido. Mas a nação de Israel recebeu essa palavra profética para uma daquelas tribos, e hoje se cumpriu o que? O descobrimento de trilhões de pés cúbicos de gás natural, e tem duas empresas que podem extrair esse gás, que é as empresas com esses alvarás, alvará de Benjamim e alvará de José, nesse grande campo chamado Leviatã. Então Deus, Ele tem usado essas bênçãos para cumprir hoje. Quer ver? Uma das profecias está em Deuteronômio 33, 19, onde os judeus, eles chuparão a abundância dos mares. É brincadeira, meu irmão? Chupar a abundância dos mares. Deus, Ele também liberou uma outra bênção. Viu que a nação de Israel seria abençoada com a mais excelente novidade do sol. Anote isso, Deuteronômio 33, 13. Que seria abençoado com a mais excelente novidade do sol. Você lendo a Bíblia, vendo esse texto, você vai passar batido. Mas essa profecia se cumpriu agora. Israel construiu no deserto, construiu ali no deserto de Negueb a maior torre de energia solar do mundo, uma torre de 250 metros, ô glória, a maior torre de energia solar do mundo. Achalim é o nome dessa torre. Então veja, a profecia foi o quê? Que Israel desfrutaria das novidades do sol, das profundezas do abismo da parte de baixo. Existe profecia que Deus vai exaltar Israel com metais. Você sabia que foi descoberta uma montanha de ouro? Foi descoberto uma montanha de ouro lá em Israel. Que coisas tremendas, irmãos. Israel foi descoberto agora bilhões, mais de 250 bilhões de barris de petróleo, igualando Israel, a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita é 270 milhões, Israel é 250 milhões. Então veja você que coisa maravilhosa. Israel de cauda nessa questão de petróleo, de cauda nessa questão de energia solar, de cauda na questão do gás natural, se tornou o quê? Cabeça. Imagine, de cauda se tornou cabeça. Existem outras profecias que, aqui tem uma profecia que Israel desfrutará dos tesouros escondidos na areia. Tesouros, pode acreditar, foi achado 2.000 moedas de ouro do tempo romano, daquele tempo antigo. Israel achou lá nas areias ali das terras de Israel. Vai vir aí, muitas profecias vai se cumprir no Monte Eliá, que foi descoberto, essa montanha de ouro. Irmãos, muitas pessoas não sabem que Deus decidiu abençoar Israel. Deus decidiu. Você sabia que Jerusalém é a cidade onde Trump vai estabelecer, que ele já declarou, a embaixada, é a cidade mais inteligente. Pois é, o mundo. Israel tem a cidade mais inteligente do mundo, a primeira a ser totalmente coberta por Wi-Fi.
É lá, Jerusalém, essa cidade aí, que é um cálice de tontear para as nações ao redor. Deus decidiu abençoar. Lá eles criaram os aviões não tripulados, o Wi-Fi, o pendrive. O pendrive é uma invenção dos israelenses. Deus decidiu abençoar aquela nação. Os olhos do mundo estão focados em Israel. Como é que pode? Uma terra imensa, uma terra imensa. Temos aqui o continente americano, sul-americano, tem o continente norte-americano, tem o continente, na verdade, tem o continente americano, tem o continente asiático, tem a Oceania, tem vários continentes africanos. O que é que ocorre? Eu analiso o seguinte, que toda essa terra, Deus decidiu apontar para um pedacinho de aproximadamente 22.072 quilômetros quadrados. Deus decidiu uma terra que era desértica. Deus decidiu abençoar essa terra ao povo dele, ao povo de Israel. Que hoje lá em Israel, 60% é ocupado por deserto. Mas ainda assim, Deus tem prosperado essa nação. Uma nação, hoje existe aproximadamente 14,2 milhões de judeus no mundo. Vivem em Israel cerca de quase 9 milhões, uns 1,7% da população do Oriente Médio. Então, Deus, eu vou botar aqui algumas coisas que, na verdade, Deus, para confirmar que Deus, tem abençoado a nação de Israel. Para você ter uma ideia, uma vaca. As vacas israelenses são campeãs mundiais na produção de leite. Eita, vaca leiteira. Quanto deve estar um litro aqui na cidade de Salvador, um litro de leite? Quanto é um litro de leite? Eu que vim também do interior, antigamente a gente tomava aquele leitinho de vaca ali da hora. Hoje não, o leite passa por tanto processo, mas lá em Israel eles estão bebendo leite. Eita glória! A vaca de Israel produz 40 litros de leite diário. Eu não sei quantos litros de leite produzem a vaca soteropolitana, a vaca baiana, mas pense bem, 40 litros de leite. Se o cidadão lá é um criador de vaca leiteira, se ele tiver 100 vacas, pense aí, 40 litros vezes 100. O senhor falou da criação de animal, e a terra de Israel era um deserto. Era um deserto, mas agora eles são campeãs na plantação de árvores. Então era bem menos, agora eles são campeão na questão de plantação de árvores. E houve uma declaração do líder de Israel, Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, ele fez uma declaração muito forte em uma reunião da ONU. Ele encerrou dizendo o quê? Ele encerrou dizendo que as profecias estão se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, que o deserto está virando pomar. Entendeu? O senhor falou pomar. Israel é o maior importador de flores, é correto afirmar isso? É um dos maiores importadores de flores. Israel está fora. Essa questão da dessalinização do Mar Morto. O Mar Morto está avaliado em trilhões, William. Quase 5 trilhões o Mar Morto está avaliado. Porque existem substâncias ali no Mar Morto que deixa a nação de Israel como uma nação poderosa, como uma nação rica. E um dos sinais que está ocorrendo também lá no Mar Morto, que é os Golães do Mar Morto, que nós não vamos falar acerca dos Golães agora. É uma profecia que está se cumprindo. Teve pessoas caminhando
ali no Mar Morto, na beira do Mar Morto. E o que ocorreu ali na beira do Mar Morto? A pessoa caminhando ali na beira do Mar Morto descobriu peixes ali na beira do Mar Morto. Existe profecia na Bíblia? Existe profecia, tá? Existe profecias, com certeza. Ezequiel profetizou isso. Israel é um dos líderes na questão da expectativa de vida. A estimativa de vida lá em Israel são de 83 anos. Para você ter uma ideia, a expectativa aqui em Salvador são 70 anos. Então veja a diferença entre Salvador e Israel. Então é uma coisa impressionante, uma longevidade de dias. É a profecia se cumprindo, Deus abençoando a nação de Israel. É por isso que eu gosto de profetizar para você que está aí do outro lado da tela. Vida longa para você, viu? Porque é uma bênção que está na Bíblia, longevidade de dias. Deus acrescenta os anos de vida do justo, viu? Vitória para você. Eu queria falar para você, esse estudo vai continuar, esse esclarecimento vai continuar. Leia Zacarias capítulo 12, versículo 2, que Deus prometeu através do seu profeta que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear. Então essa declaração da parte do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é um cumprimento de uma profecia para que verdadeiramente as nações, os líderes, se removam em sua cama por conta dessa notícia, por conta do que está ocorrendo naquele lugar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está trabalhando em favor de Israel e de Jerusalém. Ele ama aquele lugar. E lá é uma diferença muito grande. Donald Trump deve ter percebido isso. Eu falo não na questão política. Pode haver até questão política por trás disso, mas por trás está a questão espiritual. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus abençoou Israel com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que Salmo 122, versículo 6, que nós devemos orar por Jerusalém e prosperarão aqueles que além de orar amam Jerusalém. Nós amamos Jerusalém. Nós iremos agora orar por Jerusalém e depois estaremos concluindo o estudo acerca de Israel, acerca de Jerusalém, acerca do que Deus aprovou e que está aprovando. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento apresentar a nação de Israel e a cidade de Jerusalém ao Senhor. Senhor Deus que carrega essa cidade e essa nação de uma maneira especial. Em 14 de maio de 1948, aprove o Senhor constituir Israel como uma nação e em um só dia, conforme Isaías 66. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se não fosse o Senhor, os inimigos de Israel já tinham engolido aquela nação viva, mas a mão do Senhor está sobre aquela nação e continue em nome de Jesus sobre ela, confirmando as suas profecias, confirmando a sua escolha, carregando cada morador de Jerusalém e de sua redondeza de uma maneira especial, como um pai carrega o seu filho. Libera sobre aquela nação um grande despertamento espiritual, um grande avivamento espiritual. Meu Senhor, nós já temos visto que é apenas um culto, 1000 pessoas, 1000 judeus aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós temos visto, Senhor, a convocação de rabinos ao retorno dos judeus para Jerusalém. Eu quero pedir ao Senhor que
que em nome de Jesus o Senhor guarde aquela cidade da investida do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, em nome de Jesus, da Al-Qaeda, em nome de Jesus, que o Senhor livre aquela cidade de toda investida dos grupos terroristas do Irã, do Iraque, da Síria, em nome de Jesus, do Líbano e de todos aqueles que querem ver a destruição de Israel, do Egito, aquelas pessoas que estão mal intencionadas, lançando mísseis, intifadas, que o Senhor possa guardar a nação de Israel no seu colo, no seu coração, na sua destra e nos seus ombros, como um pai carrega o seu filho. Nós, como igreja do Senhor, profetizamos toda sorte de bênçãos sobre os judeus, sobre o povo que reside naquele lugar, que haja paz fora e dentro dos muros de Jerusalém, que haja paz sobre a nação de Israel, Tel Aviv e as demais cidades, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, graças a Deus.